Fala galera, beleza? Chegamos então ao final do nosso e-book sobre as 4 doenças. Então, hoje nós vamos tratar da 4ª maior doença que acomete as empresas, principalmente as pequenas empresas no Brasil, que é excesso de endividamento. Então, nesse material a gente vai discutir, quais são as possíveis causas e os possíveis tratamentos para que possamos saber primeiro diagnosticar essa situação de excesso de endividamento e o que precisa ser feito para a gente tirar a empresa dessa situação, ok? Então vamos no material, a gente está vendo aqui, antes de eu mostrar para vocês o que a demonstração gráfica, onde que a gente vai olhar para poder identificar uma situação de excesso de endividamento, eu acho interessante a gente levantar aqui o conceito de leverage. Leverage, ela tem o objetivo de responder a seguinte pergunta: o quanto a empresa está sendo mantida por capital de terceiros? E aí a gente tem o número da sorte aqui, ó. Se o resultado desse leverage ele for maior que 3,33, de acordo com os estudos do professor César Abicalaf, que é o pai da contabilidade consultiva, a empresa está com excesso de endividamento e corre sérios riscos de quebrar. Então, esse índice do leverage, ele é muito importante para a gente dizer se essa empresa está ou não está com excesso de endividamento. Uma outra forma da gente entender se essa empresa está ou não está com excesso de endividamento é entendendo de onde que vem o endividamento dessa empresa. Qual que é o percentual do capital de terceiros que é de curto e de longo prazo e qual que é o percentual de capital que é próprio e que é de terceiros. E aí, se a gente tiver, por exemplo, uma proporção em que 70%, toda vez que a gente tiver um capital de curto prazo maior do que 70% do passivo total da empresa, a gente pode considerar que essa empresa tem sim problemas sérios de entrar em insolvência, já que a maior parte desse capital de terceiros da empresa é de curto prazo e demanda dessa empresa recursos imediatos para poder honrar com essa dívida. Como que a gente vai identificar, portanto, nos exames da empresa, uma situação de excesso de endividamento? No NuConte, a gente vai direto nos dashboards de avaliação para poder observar principalmente esses indicadores aqui. Aqui o ROA e o ROI, aqui no NuConte você consegue, nessa chavinha aqui você consegue personalizar o dashboard, de forma que você consegue exibir tanto o ROA quanto o ROI aqui, e essa proporção, essa divisão de um pelo outro é que vai dar o resultado do leverage. Nesse caso aqui, quando a gente pega 278,81, que é o ROI, e divide por 32,39, que é o ROA, a gente tem uma situação de leverage com resultado assim absurdamente alto aqui, ó. Nessa interpretação aqui a gente consegue ver que, olha, o ROI sobre o ROA é de 8,60, mais que 2 vezes o limite de 3,33 permitido para uma empresa saudável. Então, é o primeiro indício de que essa empresa está com excesso de endividamento e a gente vai conseguir olhar isso também nos próximos indicadores. No indicador de valor de liquidação, vamos só dar uma olhada aqui muito breve nos ativos e nos passivos gerenciais dessa empresa, sobretudo os de curto prazo. Se a gente somar os valores de caixa e equivalentes de caixa, mais tudo que ela tem a receber nos próximos 12 meses, que a gente está falando de passivos de ativos de curto prazo, isso que não dá nem chega nem mal chega na metade do que ela tem de contas a pagar de passivos de curto prazo, Então, contas a pagar está dentro do passivo circulante, dívida atualizada faz parte do passivo não circulante.
Se a gente somar aqui 92 com 499, a gente chega um pouco mais da metade de tudo que ela tem para pagar. É uma empresa que está com muitos passivos de curto prazo para serem quitados, porém, né, contudo, ela não tem esse saldo suficiente aqui no seu ativo para poder honrar com suas obrigações. Isso vai nos dar um resultado aqui de composição do endividamento muito próximo lá dos 70% que eu mostrei nessa definição aqui, né, nessa definição anterior. Então aqui a gente está com um limite aqui, né, de 63% e muito próximo dos 70% que é permitido, beleza? Então a análise conjunta do ROI e da ROA, que deu um leverage aí acima de 3,33, baixa capacidade de honrar com suas obrigações de curto prazo, observada no indicador de valor de liquidação, e por fim uma composição de endividamento próxima a 70%, vão nos dar então um pré-diagnóstico de excesso de endividamento. E como que a gente vai identificar as possíveis causas? O que provoca o excesso de endividamento, né? Utilização de cheque especial acima da capacidade suportada, né? Por incrível que pareça, tem muitos empresários que acham que aquele cheque especial que está ali é saldo de caixa disponível na empresa. Então, eu já tive casos de empresas que usavam cheque especial para poder pagar empréstimo de longo prazo. Então, a gente tem que sempre orientar o empresário sobre, por mais absurdo que seja, né, de dizer para ele que cheque especial não é igual a saldo de caixa disponível na empresa. Antecipação de recebíveis sem estudo, ou seja, ela está recebendo lá, fazendo antecipação, desconto de duplicata dos seus clientes, mas está esquecendo que isso acaba atraindo aí uma dívida financeira de curto prazo que pode estar bem acima da sua capacidade de quitação. Excesso de empréstimos de curto prazo é o que a gente viu aqui nessa empresa, né, que a gente acabou de demonstrar. Ela tem lá um total de dívidas, um total de contas a pagar de 800 mil, frente a uma baixa capacidade dela aqui de pagar essas contas. Então, excesso de dívidas de curto prazo acaba descapitalizando completamente a empresa. Estilo muito arrojado do sócio. Então, se na insolvência financeira a gente tem um estilo conservador, no estilo arrojado do sócio é aquele cara que assim, olha, ele praticamente entrega a empresa dele para terceiros, né? Então, já falamos do perfil conservador do empresário que prefere pagar tudo à vista e sempre utilizar os lucros da empresa para financiar a operação. Aqui temos a situação inversa, o sócio arrojado. Esse perfil já prefere financiar toda a empresa com capital de terceiros, nunca capital próprio. Mas, infelizmente, agora já sabemos que isso pode se tornar uma bomba relógio, né? Então, entregar a empresa toda na mão de terceiros, se essa empresa não estiver rentabilizando esse capital de terceiros, isso aqui é entregar a empresa para os outros, é simplesmente assim... isso aqui está mostrando claramente que essa empresa ela não consegue se sustentar, já que ela contrai bastante dívidas de curto prazo. Falta de garantia para aquisição de empréstimos de longo prazo, né? Então, a empresa não tem, vamos supor, é uma empresa que não tem imobilizado, o imobilizado dela já está bastante obsoleto, ela não tem nenhuma garantia para dar, não tem um imóvel, não tem uma máquina, enfim, ela não tem nada para dar como garantia, acaba que ela não consegue adquirir empréstimos de longo prazo, acaba sempre recorrendo a empréstimos de curto prazo. E quais são os possíveis tratamentos aqui? Integralização de capital, né? Então é hora do sócio pegar o dinheiro dele que ele nunca quis pôr na empresa, né? Sempre utilizou capital de terceiros, então agora está na hora de pegar o seu capital aí de sócio e investir na empresa, porque nesse momento a empresa está precisando de capital próprio para renegociar, não, né? Para reestruturar essa estrutura de balanço dela. Venda de imobilizado, se ela tiver esse imobilizado, né, chegou a hora de vender para poder capitalizar essa empresa, para poder colocar saldo de caixa nessa empresa, para honrar, para quitar as suas dívidas aí de curto prazo. Renegociar as dívidas também pode ser uma alternativa, né, fazer uma portabilidade dessa dívida para outro banco.
Controlar os prazos médios de recebimento, de pagamento, de giro de estoque também. Ou por último, né, se não tiver outra situação possível, fazer a liquidação da empresa. Isso é o último, né, a última das coisas que a gente vai pensar, né, fazer essa liquidação da empresa. Ou seja, vender todos os seus ativos, como carteira de clientes, fundos de comércio, estoque e tudo aquilo que possa gerar caixa para a empresa pagar suas dívidas. Nesse caso, ele está basicamente zerando a empresa, né? Apertando o botão lá de reset para poder começar tudo de novo. Nunca é tarde para começar e aí dessa vez, né, o ideal é que ele comece certo. Beleza, galera? Então, olha, a gente agora termina essa análise, né, das 4 grandes doenças da empresa, mais o modelo Fleurier que eu compartilhei nessas últimas aulas com você. Então, essa minha fala e essa minha explicação aqui, ela é realmente uma coisa bastante superficial, digamos assim. O ideal é que você realmente estude com muito cuidado, com muito carinho, todo esse material que foi disponibilizado e estão nessas 76 páginas aqui do e-book. Não se apegue somente a assistir essas aulas. É fundamental que você destrinche todas as páginas desse conteúdo de cabo a rabo, do início ao fim. Veja, reveja, porque você precisa aprender a diagnosticar uma empresa. Você precisa saber identificar, o seu olho precisa estar treinado na hora de olhar ali para os exames da empresa, beleza? Você tem que saber exatamente para onde olhar, por que olhar e o que está ocasionando aquela situação. Beleza, galera? Então, espero ter destrinchado aí, né? Ter subido mais um pouquinho desse Everest junto com você, colocando aqui todos os itens, os pontos tratados no e-book das 4 doenças. Mas, novamente, não deixe de estudar esse item com carinho, essa parte com muito cuidado, muita atenção. Leia, releia, leia de novo quantas vezes forem necessárias. Treino, 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 até ficar bom. Beleza, galera? Então, muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Temos ainda muita coisa pela frente. Tamo junto, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.